Olá, gente. Como vai? Tudo bem? Gente, deixa eu perguntar para vocês. Um assunto que é corriqueiro no nosso meio. Eu falo no nosso meio das pessoas que são casadas. Gente, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5 e versículo 22 por diante, sobre o casamento, sobre a esposa. Fala ali sobre a esposa e sobre o marido. Mas concernente ao marido, à esposa, concernente à esposa. Deixa eu perguntar para vocês, é uma pergunta. A Bíblia diz ali, em Efésios, que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. Em tudo. A mulher deve ser sujeita ao seu marido em tudo. Porque o marido é o cabeça da mulher. O que você acha? O que você acha dessa frase? Do que está dizendo ali? Diz ali que a mulher deve ser sujeita ao marido em tudo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Assim como a igreja é sujeita ou está sujeita a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Na sua opinião, a mulher deve se sujeitar ao seu marido nos dias de hoje? Sim ou não? Aquilo que está escrito ali, que Paulo escreveu para a igreja de Efésio ou Éfeso, é válido para a igreja de hoje, para os nossos dias atuais? Continua? Na sua opinião, o que você acha? Mulheres, o que vocês acham? Vocês devem ser sujeitas aos seus maridos, não é às outras pessoas, a todo mundo. A lei está falando com o marido. Mulher seja sujeita ao seu marido. Eu vou dar só uma palhinha. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, não, capítulo 22 de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39, fala, antes da crucificação ou da prisão de Jesus, que Jesus estava orando e ele disse na sua oração, pedindo a Deus, que Deus tirasse dele aquele cálice, quer dizer, passasse dele aquele momento que ele, usando as minhas palavras, que ele, se fosse possível, não passasse pela cruz por todo aquele sofrimento. Se fosse possível, Jesus estava orando a Deus e diz, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, mas não faça a minha vontade, e sim a sua vontade. O que eu quero dizer? Se submeter à vontade de outro é fazer não a sua vontade, mas a vontade de outro. É o que mostra ali em Lucas que Jesus estava fazendo. Jesus estava se submetendo à vontade de Deus. E ele mesmo, pela sua própria vontade, ele não queria, se ele pudesse usar a sua vontade, ele não iria se submeter àquela penosa situação que foi aquele sofrimento. Porque ele diz assim, Deus, se for possível, Pai, se for possível, passa de mim todo esse processo, toda essa situação, mas não faz a minha vontade, faça a sua. Então, se submeter à vontade do outro é fazer a vontade da outra pessoa, certo? É o que está dizendo ali em Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39 por diante.
no exército mesmo, em qualquer lugar, se submeter à vontade. O soldado se submete à vontade de quem? Do seu comandante. Do seu comandante. O policial, né? Ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu comandante. O comandante delega para ele uma situação, ele vai lá e executa e faz. Então, muitas vezes, fazer a vontade é se submeter à vontade da outra pessoa, é fazer a vontade do outro e não a sua vontade, mesmo que você queira fazer outra coisa, ou não. Mas a minha pergunta é sobre o que está lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 22 por diante, onde fala que a mulher deve se submeter ao seu esposo. Na sua opinião, deve se submeter? Se submeter, sim ou não? Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero a resposta e a opinião de cada um de vocês.